Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver aí questões de português da Banquiban para a prova aí da Ceasa Campinas. Então, você que vai fazer essa prova para agente de gestão, a prova já é domingo. Vamos aí nessa reta final para a gente treinar aí as questões de português de interpretação de texto. Espero que vocês consigam gabaritar aí essas questões na prova. Então, vamos lá. Então, eu peguei algumas questões da banca IBAN, então ela trouxe aqui um texto para nós, então a gente vai ler o texto. Na hora da prova, pessoal, é legal vocês darem uma olhada primeiro na questão. Então, por exemplo, vamos ver aqui a questão, o que ela está pedindo, né? Então, o enunciado da questão já traz aqui para nós que, de acordo com o primeiro parágrafo, né? Então, a gente já sabe que a nossa resposta vai estar no primeiro parágrafo do texto, mas vamos ler o texto, já ler com um olhar aí de atenção para a gente identificar aí o que que o texto está trazendo de assunto, qual que é a ideia central do texto, se tem exemplos, informações, se tem citação de alguma fala, de algum ator, se traz dados, né? Então, vamos observar essas informações, né? Que estará tudo aí no texto. Então, vamos lá. 500 mil de insetos estão ameaçados de extinção, alertam os estudos. Dois novos estudos realizados por universidades da Finlândia e da África do Sul, envolvendo 30 cientistas de todo o mundo, viram que mais de 500 mil de insetos estão ameaçados de extinção, graças a atividades humanas. A situação é preocupante, porque esses animais, principalmente as abelhas, são os maiores responsáveis pela polinização. Isso significa que muitas plantas que realizam as mudanças de oxigênio no ar e a que são consumidas por animais e humanos dependem deles para sobreviver. Os novos artigos deixam claro que a situação é preocupante por diversos fatores: perda de habitat, poluição, práticas agrícolas prejudiciais, espécies invasoras, mudanças climáticas, superexploração, extinção de espécies são alguns deles. O estudo também sugere soluções práticas para reverter a situação em que se encontram os insetos. Algumas ações envolvem reservas, parcelas de terra de alta qualidade e administráveis para conservação desses animais, transformar práticas agrícolas globais para promover a coexistência de espécies e mitigar as mudanças climáticas. Acima de tudo, a comunicação e o desenvolvimento com a sociedade civil e os formuladores de políticas públicas são essenciais para o futuro e o bem-estar mútuo das pessoas e dos insetos, embora pequenos grupos de pessoas possam impactar a conservação de insetos localmente. É necessária uma consciência coletiva e um esforço coordenado globalmente para o inventário de espécies, monitoramento, conservação para recuperação em larga escala, diz o Michael Summers, nem sei se é assim que pronuncia, gente, professor distinto da Universidade de Stellenbosch. Então, gente, a questão aí, né, a banca trouxe esse texto aí para nós, que fala aí sobre os insetos, né, que estão ameaçados de extinção, e aí agora a gente vai ver lá o que que a questão está pedindo. Então, vamos lá. De acordo com o primeiro parágrafo, então aqui já está trazendo uma informação importante, é o primeiro parágrafo, né? Então, de acordo com o primeiro parágrafo, letra A, o grande número de insetos no mundo coloca em risco a existência da espécie humana. Gente, aqui, essa questão aqui tá bem exagerada, porque não é isso que fala lá, né? O próprio título, ele já traz lá pra gente o que tá ameaçado são os insetos, 500 mil de insetos que estão ameaçados. Então, a gente já vai descartar a letra A.
B. A efetiva relação entre as atividades humanas e o risco de extinção de grande número de insetos. Essa daqui tá mais coerente, porque olha, a efetiva relação entre atividades humanas e o risco de extinção de grande número de insetos. Vamos voltar lá no texto, né, no primeiro parágrafo. Dois novos estudos realizados por universidades da Finlândia, da África, envolvendo 30 cientistas de todo o mundo, viram que mais de meio milhão de insetos estão ameaçados de extinção graças à atividade humana. Olha isso, gente. Então, aí no primeiro parágrafo, nós já identificamos que é a letra B. Então, opção correta aí, gente, letra B. Então, esse tipo de questão, pessoal, tem que voltar no texto, não pode ficar com preguiça de voltar no texto, porque às vezes a gente erra por falta de atenção, ou porque não voltou lá no parágrafo que está pedindo na questão, não precisa ler o texto inteiro de novo, porque está pedindo o primeiro parágrafo. Então, é só uma questão de voltar no texto mesmo, é questão de recorrência, está no texto. Então, quando falar essa palavrinha aqui, ó, de acordo com o texto, de acordo com o primeiro parágrafo, de acordo com o autor, tem que voltar aí no texto, tá? Então, questão 6, estudos realizados pela Universidade, né, de Finlândia e da África do Sul ameaçaram de extinção meio milhão de insetos. Não, não foram as universidades que ameaçou, né, gente? D. 30 cientistas ligados aí na universidade chegaram à conclusão que mais de meio milhão de insetos ameaçam as atividades humanas. É o contrário, né, gente? Então, resolvemos aí a primeira questãozinha. Vamos para a próxima. Trouxe aqui para vocês também questões de tirinha, gente. A Banca IBAN vem trazendo bastante tirinhas aí nas provas, então vamos treinar bastante aí. Essa figurinha eu peguei de uma prova, então tá um pouquinho embaçado, gente, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, observando a imagem do texto de quadrinhos aí, né, dos quadrinhos, concluímos que então, aqui, gente, uma questão de inferência, né? Porque a gente precisa concluir ali a partir da leitura, né, do texto. Deixa eu só apagar aqui que ficou ruim. Aí. Então, para a gente concluir, né? Então, vamos ler primeiro para a gente ver o que está falando aí nos quadrinhos. Ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. É mesmo. Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Ué, cadê o meu pedaço de pizza? Então, se a gente observar aqui, as duas estavam conversando, né? Então, a Mônica falando aí para Magali que tanto que ela come, né, e não engorda. E a Magali concordou ali, né? E aí a Mônica até fala que, nossa, tem tanta coisa que a gente não consegue entender, né? E aí no terceiro quadrinho mostra pra gente que simplesmente, gente, desapareceu o pedaço de pizza que ela estava comendo. Ela estava com um pedaço de pizza. Então, se a gente observar no primeiro quadrinho, a Magali com um pedaço de pizza na mão e a Mônica também. E já no terceiro quadrinho aí tem até um humor aí no quadrinho, né, gente? Porque o pedaço de pizza dela simplesmente sumiu e a Magali ali com cara de paisagem, né, gente? Então, às vezes esses quadrinhos aí mostra intrinsecamente, né? Às vezes não tá explícito, a gente tem que prestar atenção aí nas figuras, no humor, porque vai estar aí um pouco escondido para a gente poder compreender. Não vai estar escrito assim de forma explícita, ah, Magali comeu o pedaço de pizza da Mônica, não, né? Traz isso daí de maneira mais intrínseca, né, gente, que como se diz. E aí, na própria questão, ele fala, concluímos que, então, uma questão de inferência, a gente tem que interpretar o quadrinho. Então, vamos lá. Letra A, Mônica, a amiga de Magali, come muito e não engorda. Gente, quando a gente observa aqui os quadrinhos, quando a gente olha no terceiro aqui quadrinho, é o que fecha toda a história, né? Porque o que que acontece? Simplesmente sumiu o pedaço de pizza dela. Então, não é isso daqui. Não é ênfase nesse aqui, não.
Vamos para a próxima questão. Magali comeu 2 pedaços de pizzas. Exatamente, é isso daqui mesmo, que está, gente, de maneira intrínseca, que eu falei para vocês, tá vendo? Aqui a questão, ela tá pedindo. Quando a gente observa aqui as imagens, o que que a gente consegue concluir? Por isso a gente sabe que está pedindo aqui o que está no terceiro quadrinho, porque isso aqui não está de maneira explícita, não está falando igual aqui. Ela está falando, você come tanto e não engorda. Mas o que a gente vai concluir é que simplesmente ter sumido o pedaço de pizza dela é porque a Magali comeu. Então, é a letra B, uma questão aí interpretativa, viu, gente? E às vezes tem pessoas que acabam confundindo, né? Então, quando fala essas palavras que a gente consegue concluir, inferência, né? Infere-se aí de acordo com o quadrinho. Então, são tudo questões que a gente tem que tentar puxar ali do texto mesmo, com as imagens, né? Dos quadrinhos, porque não vem de forma escrita, tá? A gente tem que subentender, tá bom? A letra C, as garotas desistiram de comer os pastéis. Então, aqui, gente, tem nada a ver, porque nem pastel tem no quadrinho, né? E a letra D, a propensão a engordar de Magali origina-se no fator dela comer muito. Também tá muito fora isso aqui, né, gente? Então vamos aí para a próxima questãozinha. Também trouxe um outro aí quadrinho para a gente treinar. Então vamos lá. Ah, vamos ver o que a questão está pedindo. Nos 3 quadrinhos, em relação ao raciocínio do personagem, o uso das reticências tem a função de indicar. Então, olha só, uma questão aí que vai exigir também uma interpretação, uma compreensão, mas também o uso aí das pontuações, né, gente? Reticências, né? Então, vamos lá. Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação, e toda opinião deveria ter um bom fundamento. E aí ele está pedindo nos 3 quadrinhos, em relação ao raciocínio do personagem, o uso das reticências, ela tem função de indicar o quê? Gente, as reticências, ela pode indicar, tipo, um pensamento, né? Às vezes a pessoa não concluiu um pensamento, ela pode indicar também uma interrupção de fala. Então, aqui, o que que ela dá sentido para a gente? Olha, uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter boa fundação. Então, aqui, ela está trazendo um sentido de continuidade, né? Então, que são as coisas aí que deve ter numa árvore, numa casa, né? Então, toda opinião tem seu fundamento. Então, aqui está no sentido aí de continuidade, né, gente? E aí, por que não é uma hesitação, gente? Hesitação é no sentido assim, ó. Quando a pessoa, por exemplo, eu só queria, não sei, apenas falar do pagamento, apenas falar aí das oportunidades de trabalho. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela não conclui, ali, ela dá uma pausa, sabe? Então, isso é hesitar. Não é o devaneio também, né? Devaneio é no sentido de fantasiar, de sonhar, e não é uma ironia, né, gente? Então, vamos aí para a próxima questão. Mais uma vez, a gente vai utilizar os quadrinhos para responder essa questão. Então, no último quadrinho, então aqui já traz bem específico, que é no último, uma palavra que expressa uma indefinição. Olha só como a banca ela explora muito bem a gramática, até na interpretação de texto, porque ela traz aí os quadrinhos para a gente compreender, para interpretar, mas também ela traz a gramática. Então, no primeiro a gente já viu que tinha uso ali de pontuação, com a compreensão ali dos quadrinhos. Agora, nesse aqui, uma indefinição aí, vamos ver o que que tá falando no último quadrinho. Pelo que a gente está vendo aqui, ó, a gente vai ter que compreender aí algum pronome, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião deveria ter um bom fundamento. No último quadrinho, uma palavra que expressa uma indefinição. Então, se a gente já olhar aqui, gente, a palavra é toda. Por quê? Ó, vamos lá.
A letra E não é. O toda, né, pessoal? Por que que é o toda? Porque é um pronome, né, os pronomes indefinidos. Então, não tem como ter uma definição, ele é indefinido. Então, por exemplo, pronomes, quais são os pronomes indefinidos, né? O nenhum, outro, algum, todos. Então, todos eles são pronomes indefinidos, né? Então, aqui não seria bom e não seria que opinião. Então, resposta correta, letra B. A Bank cobra muito gramática, gente. Ela traz gramática em todas as questões. Próxima questão dos quadrinhos também. Então, a prova explorou bastante aí esse quadrinho. Eu achei muito legal, né? Para a gente trabalhar aí nossas questões. Então, vamos lá. O personagem, ele estabelece entre as palavras raízes, fundação, fundamento, a seguinte relação de sentido. Olha só, a banca trouxe aí, gente, as conjunções. Outro assunto que a banca gosta muito são as conjunções, tá? Então, antes da prova aí de vocês, dei aí uma reforçada, né, nas conjunções. Então vamos lá. Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião deve ter um bom fundamento. Então, entre essas palavras aí, qual que é a relação de sentido, né, gente? Então, ele está excluindo? Está excluindo, né, gente? Se a gente lê o texto, ele não está excluindo, falando ou as raízes, ou a fundação, ou o fundamento. Não, né? Não é uma exclusão. Uma oposição, né, gente? Não é uma oposição também, né? Não tá opondo aí, né, gente? Então, também não é uma oposição. Ele está concluindo aí? Não está concluindo, né? Então, aqui, gente, a opção correta é a comparação. Então, ele está trazendo aí as comparações entre as palavras raízes, tem que ter aí uma boa fundação, um bom fundamento. Então, ele está comparando, né? Fazendo aí as comparações. Quando a gente fala de exclusão, então já deu sentido ali para vocês, né? Se ele estivesse falando ou as raízes, ou a fundação, ou o fundamento. Se tivesse opondo, gente, seria mas, porém, entretanto. E se tivesse concluindo, seria portanto, pois é. Então, essas são as palavrinhas-chaves, né? E aí, vamos aí para a nossa próxima questão. Então, eu trouxe aqui para vocês. Trouxe aí para vocês, gente, um verso aí do Chico Buarque, né? Da música aí. E aí ele pede para nós: para que não haja alteração do sentido, a palavra sublinhada no verso acima, ela pode ser substituída por. Qual que é a palavra sublinhada? Guardou, tá aqui, ó, né? A vida inteira diz que se guardou. Gente, aqui não precisa nem ler, não precisa nem ler o restante lá do verso, né, da música aí. A vida inteira diz que se guardou. Letra A, diz que se entristeceu? Não, né, gente? Não é. Diz que se revoltou? Não. Que se alegrou? Não. Que se conteve, né? Porque se guardou, se conteve. Então, resposta correta aí, letra D. E aí, aqui, gente, um resumo aí, né, para gente fechar com chave de ouro aí sobre a interpretação de texto, compreensão, para vocês gabaritarem aí na hora da prova. Então, o que que é importante quando vocês forem ler o texto, fazer as questões de interpretação? Ler com atenção, gente, leia com atenção, não tenha. Não fica aí querendo fazer tão rápido. É preciso ler rápido aqui porque eu tenho tempo para entregar a prova, senão você vai acabar errando as questões por falta de atenção. Identificar a ideia central do texto, gente. Quando a gente fala isso aqui, parece ser tão complicado. Ah, mas como que eu vou identificar assim as ideias? Porque o texto ele vai trazer informações. Então, quando ele fala ali de uma ideia central, por exemplo, a gente leu aquele texto dos insetos. Então, a gente já sabia que era sobre os insetos, sobre a extinção dos insetos. E aí eles trouxeram várias informações, né, que as atividades humanas estavam colocando em risco,
teve outras relações lá com o clima, então ele vai trazendo várias informações no decorrer do texto, tá? Então fique atento a essas informações. Então, observar aí com atenção, né, para poder compreender a ideia central do texto, que é ela que vai te trazer qual que é o sentido do texto, os exemplos, porque tem texto que traz exemplos, traz pesquisas, algumas citações, às vezes, de fala do autor, né, de pessoas ali de referência ou pesquisadores, fala de alguém, né. Pode haver ali, um posicionamento ali sobre, positivamente sobre o texto, ou pode haver imposições também, grifar as conjunções, porque às vezes depois vem nas questões, aí fica mais fácil de você identificar, às vezes tem as conjunções ali no texto, né, entretanto, ainda que, dito isso, além de que, mas, e que, isso, e também as palavrinhas aí de nunca, jamais, não, apenas, nenhuma, então espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Peço para vocês aí se inscreverem no canal, deixe o seu like e muito obrigada aí, viu, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.